Podcast do Jorge, seguindo aqui com papos de futebol de base com alguém que tem uma experiência longa aqui no estado, né, Pablo? Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Agradeço o convite. Pois é, já acho que agora, em 2025, vão completar 15 anos de carreira como técnico de futebol. E eu falando fora do ar contigo que, poxa, você vem de um projeto bom agora, mas eu não sabia que projetos anteriores também eram muito bons. Repito uma pergunta que eu fiz para o Ricardo Catalá há um tempo. Que eu falei, poxa, você escolhe os projetos que tem essa cara, esse tipo de estilo, uma gestão mais moderna, outra, ou é ocasional? Repito a pergunta para você, porque depois até você fala um pouco da história, que hoje você está na Ferroviária, mas digo, como é que se deu esse desenvolvimento de uma carreira que passa por bases renomadas e projetos ousados, né? Pois é, assim, nada foi planejado, nada, assim, assim, o maior tempo na minha carreira foi mesmo o Red Bull Brasil, que hoje é o Red Bull Bragantino, né, onde eu fiquei 8 anos quase. E aí passei por todas as categorias, desde a sub-15, chegando como auxiliar do profissional, sendo auxiliar do Catalá, né, na equipe profissional do Red Bull. Então, assim, nada foi muito planejado. Eu acredito nos projetos, acredito onde eu possa conseguir fazer um bom trabalho, né, e são essas características que me movem, né? Então, foi assim no Santos, foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Bahia. Então, é assim agora na Ferroviária, né? O projeto da Ferroviária me interessou muito, então as pessoas que estão ali, né, tudo o que foi me apresentado foi o que me seduziu para estar nesse clube, né, que assim, já é uma força do interior paulista, mas acredito que em breve será uma potência nacional. Já faz um tempo que é um projeto diferenciado, já é uma safra há um bom tempo, mudou de novo a gestão agora e chegou com resultados muito bons. O resultado no profissional impacta o sub-20 hoje? Sem dúvida, né? Se a equipe profissional vai bem, todo clube vai bem também, né? Então é uma inspiração para os atletas que estão aí, na base, vendo equipes vencedoras, eles querem vencer também, né? Então isso é muito importante, né? Então esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro foi fundamental para que o projeto se consolide cada vez mais. Porque já entrevistei um monte de gente de Série D, enfim, aqui o canal entrevista gente do Brasil todo. Acho que Caxias e Ferroviária tinham que subir em algum momento, porque que só Verdade. passam 4, né? Mas há um bom tempo, tá? Para subir, subiu bem agora. Agora, eu não sabia que em 25 vai fazer 20 anos de carreira. Tua passagem no Red Bull faz um tempo. Desculpa, não. Em 24 eu completo 15 anos de carreira. Perdão, 15, perdão, mas digo. Em 24 agora. No início de 24 eu completo 15 anos de carreira como técnico de futebol de base. Tendo passagens por equipes profissionais também. Então, porque me marcou muito essa questão do Red Bull, até o gancho do Catalá, mas antes dessa passagem do Red Bull, você sempre trabalhou com futebol ou não? Desculpa a curiosidade. Na verdade, assim, eu fui um garoto que queria ser jogador de futebol, né? Com a maioria, não sei hoje em dia, né? Mas É, antigamente não queria jogar, né? e assim, eu joguei na base de dois grandes clubes, Corinthians e Santos. Me profissionalizei no Santos e fui emprestado para clubes da Bezinha, né? Jabaquara. E aí eu vi que assim, o nível em que eu ia jogar não era aquele que eu gostaria. Eu voltei a jogar futsal, porque quando eu era mais jovem, o atleta ele jogava futsal e futebol até os 16, 17 anos. Ele conseguia conciliar a prática dessas duas modalidades. E aí foi aí que eu consegui me tornar um atleta profissional, né? Joguei por 8 anos na Espanha, futsal, e quando eu retornei, eu comecei a estudar, né? E recebi um convite para ser treinador de uma equipe aqui de São José dos Campos. Eu moro aqui em São José dos Campos, que era a equipe do Roque Júnior, né? O zagueiro da Era o seleção. Olé? Futebol Clube Primeira Camisa.
A primeira camisa, perdão, confundi com o Olé aqui Isso. de Ribeirão, É, cara. o Olé de Ribeirão Preto. Isso. E aí eu iniciei minha carreira como técnico em 2009, como técnico do Sub-17 do Futebol Clube Primeira Camisa. Fico 2 anos nessa equipe e em 2011 eu sou convidado para assumir a equipe do Sub-15 do Red Bull Brasil. E lá fico por 8 anos. Caramba, você já é então dessa época que surgiram os clubes. Copa São Paulo, vai, puxando o gancho, pensando agora no começo de ano, que é referência para quem não acompanha tanta base, acaba vendo Uhum, mais Copa São Paulo. Tomava esse susto com os clubes que o pessoal não conhecia, que era do interior, times bons. Não era essa verdade. SAP toda, a questão da estrutura toda, mas eram projetos bons. Sim, sim. E primeira camisa era um deles. Eu não sabia que já tinha surgido um projeto moderno, no caso, então, né? É. Assim, era um projeto assim, bastante sério, pô, bem estruturado, né? Que também tinha a finalidade de revelar jogador e colocar jogador no mercado. Tem alguns jogadores ainda que foram revelados por aí, atuando hoje na Série A, né? Por exemplo, Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, foi revelado no primeira camisa, depois foi para o Grêmio, foi para o Figueirense. O Alê, meia do América Mineiro, né? Também um atleta que surgiu aqui no primeira camisa. E era assim, além do primeira camisa, tinha o Olé Brasil, como você bem falou, depois o Esportivo Brasil, o Red Bull Brasil, né? Equipes com projetos sérios que davam esses sustos aí, principalmente em Copa São Paulo. Para quem não sabia, tomava susto. Quem sabia já pensava, putz, ferrou, vou cruzar com eles, né? E, O Olé Brasil chegou a ser campeão paulista no Sub-17, acho que em 2009. Em 2009. então, bom, o Desportivo também mudou de gestão. E Sim. Red Bull é o que continuou. E agora até uma pergunta, eu não sei o quanto que mudou do Red Bull da época do Toro Louco, que jogava lá no campo da Ponte, para o Red Bull de hoje, assim, questão de base. O projeto Assim, era similar, ainda sempre foi algo muito que o Red Bull trouxe da Áustria ou tinha algo muito brasileiro? não, era assim, era comandado pela matriz, né, pela Áustria. Ainda continua, ainda continua. O que hoje a base permanece no mesmo centro de treinamento que desde o início, desde a sua fundação. O projeto é para que ano que vem eles já se mudem para um centro de treinamento que eles estão construindo em Atibaia, e aí vai ficar todo o núcleo, né? Todo o futebol. Mas assim, o que aumentou foi os processos, né? A mão de obra, né? Os profissionais aumentaram muito, a captação é muito mais agressiva agora, né? Com jogadores de perfil assim mais pré-determinado, pré-definido. Tá pegando gente da América do Sul inteiro, né? Não é só do Brasil, né? Tá. O processo de captação do clube assim é uma potência, né? Poxa, cresceu muito, né? E se vê o resultado na primeira divisão, na Série A, brigando por título esse ano. Sim. Agora, o quanto que te molda como treinador essa passagem cedo na época de treinador seu, nesse tempo que era com o Toro Louco? Aliás, o mascote nem é mais o Toro Louco, né? Toro Louco é daquela época, né? Não, continua, né? Continua o Toro Continua. Com Louco? os dois, né? Continua. Olha, eu digo sempre que o Red Bull me forjou como treinador, né? Assim, eu tive uma experiência muito grande ali. O início era era uma influência muito grande da escola holandesa, né? A gente tinha um treinador dos treinadores que ele ficava 2 semanas a cada 3 meses nas academias, né? Brasil, Nova York, tinha um clube em Gana e Áustria, né? E depois Alemanha. E aí eu sofro essa influência holandesa, né? De muita posse de bola, um jogo muito posicional e tal. Logo em seguida, depois de 2 anos eu estou no clube, vem a influência alemã, né? O comando do grupo vem é comandado por Ralf Rangnick, né? Um treinador que teve no Manchester United, hoje é treinador da seleção da Áustria. E aí é uma escola muito vertical, né?
um estilo de jogo muito vertical, muito buscando gol, muito agressivo. Então, isso me molda muito o que eu sou hoje, né? Eu tenho um pouco ainda resquícios do jogo posicional, mas as minhas equipes elas são muito agressivas, né? Seja em defesa como em ataque, eu busco ter uma agressividade muito grande, né? Pressionar, recuperar alto e buscar o gol, ser vertical, né? Então isso me moldou, isso fez com que eu construísse a minha ideia de jogo em base nisso. É porque é uma curiosidade. Eu estive recentemente em New Jersey, visitando um amigo, e lá o filho dele joga na Pre-Academy do Red Bull. Uhum. Eu fiquei impressionado com a estrutura, como os caras trabalham, e um time jogava nesse formato holandês e o outro jogava no formato alemão, de Sim. outra região. Mas a noção tática dos meninos, 10 anos de idade, era absurda. Eu pensei, caramba, projeto absurdo. Eles tinham, assim... Como é que foi para ti, depois desse projeto, trabalhar em clubes grandes, que talvez sejam menos flexíveis, com a realidade que hoje você tem, por exemplo, numa Ferroviária? Olha, foi um desafio, né? Foi desafiador. Eu saí do Red Bull, um clube empresa, em que estava tudo bem organizado, assim, bem encaixado, tudo muito bem definido, e vou para o Bahia, para o Sub-20 do Bahia, assim, também um nível estrutural grande, com processos bem definidos, mas que não tinha aquela determinação, né, de modelo de jogo, né, de desenvolvimento de atleta e tal, né? Você, nos clubes grandes, principalmente a categoria sub-20, se você não ganha, hoje o mercado não te vê bem, né? O foco não é o desenvolvimento do atleta para vendê-lo mais caro no futuro e desenvolver para o teu próprio time, é ganhar. Né? Assim, hoje, assim, eu digo que o mercado de treinadores no sub-20 ele está parecido com o do profissional. Falei. A entrevista aqui vai depois de uma outra com outro sub-20 e estão falando, a rotatividade está parecendo profissional. Tá um negócio maluco. Muito grande, é muito grande. Por exemplo, para você ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro Sub-20 esse ano, teve uma equipe em 9 rodadas, né? A primeira fase são 9 rodadas. A equipe trocou de treinador 3 vezes. Teve 3 treinadores em 9 rodadas. Né? Uma equipe. É o padrão, pô, manter o padrão pro. Tá Então, padronizando o jogo. esse é o desafio, né? Você tem que entregar o atleta preparado para a equipe profissional, para que ele performe, mas você tem que garantir o resultado no final de semana, senão você já tem o seu emprego em risco, entendeu? Então é um desafio grande. Agora, e essa realidade de Ferroviária? Porque eu falo, eu como Ponte Pretano, já foi nessa época do Toro Louco, já uns 10 anos atrás eu via a Ponte perdendo jogador para Ferroviária e ficava pé da vida, assim, que a Ponte já estava na Série A, tudo. Mas já tinha uma realidade boa. Eu imagino que agora está melhor ainda, mas o que se projeta disso? Qual que é a pressão? Porque tende a ser um time que vai dar certo em muita coisa, né? E não só no masculino, no feminino já dá muito tempo, Sim. enfim. Que tem de Sim, projeção lá que você está vendo hoje, né? hoje a gente tem o projeto como desenvolver jogador, desenvolver atleta para colocar no mercado. Então, assim, é claro que você precisa vencer, é claro que você precisa. Puta, aqui em São Paulo é difícil, hein, meu? É Oi? difícil de vencer em São Paulo, é difícil pra caramba. Assim, principalmente no sub-20, para mim, é a competição mais difícil do Brasil, né, em termos de nível de competitividade. Imagina, esse ano foram 78 equipes. Então, assim, é um dos campeonatos mais difíceis que se tem. Mas, Não, assim, dessa 78 você pega vários times com tradição, SAFs, o pessoal nem conhece aí na Rio Grande de São Paulo, interior, sim, é dificílimo o negócio. sim, sim. E assim, você preparar o atleta para ele para ele entrar na equipe profissional ou para ele ir para o mercado, né? E assim, ele só vai só vai chamar a atenção do mercado se a equipe for bem, né? Então, a gente tem que equilibrar isso. Mas assim, um processo bem claro, profissionais altamente qualificados, te dão condição de trabalho, então isso te deixa mais
mais tranquilo para você desenvolver o teu melhor trabalho com o atleta e com a equipe. Quando você estava nesses outros clubes mais tradicionais, tudo, existia uma pressão maior do que, por exemplo, estar trabalhando numa ferroviária ou não? Mesmo estando na base, porque eu me surpreendi gente falando, pô, na base do Corinthians os caras chegavam, pressionavam, hoje tem jogo na internet, os caras acompanham tudo. Qual é a realidade em Araraquara? Por mais que você esteja hoje em São José, que também tem outra SAF muito boa. Sim. Rapaz, eu vou te falar, assim, o lugar onde eu tive mais pressão, onde eu sofri mais pressão por resultado foi no Atlético Paranaense. Porque, assim, era uma equipe que te dá toda a condição, assim, das melhores estruturas que se tem no Brasil hoje, mas você precisa vencer, né? Então, foi... E o rival do estado é bom também. Não tem toda É, essa estrutura, mas joga bem. é, Revela um cara. é. Não, e fazem um bom trabalho. E os de Londrina também são bons, entendeu? Sim, sim, não Muito é tem... bom. O Campeonato Paranaense, na base, também é bem difícil, né? Você tem Atlético Paranaense, Coritiba, Londrina, Maringá, né? Equipes que te, que te colocam muito difícil, né? Então, é bem complicado. Agora, de toda essa bagagem que você tem histórico de sub-20, quantidade de jogo, até mérito também da tua assessoria divulgar isso, que eu não tinha ideia, é grande hoje, ainda mais considerando a rotatividade que vem tendo. O que você leva bastante nesse mercado, aliás, especificamente da ferroviária hoje, que por mais que tenha uma estrutura boa, você tem uma experiência diferenciada, né? Rapaz, assim, muito tempo, né, Jorge? Assim, Ah, muito tempo no mercado, muito tempo. mudou muito, vou reformular a pergunta, mudou muito o mercado, mudou muito o futebol do sub-20, quando você começou para cá? Olha, eu comecei a sentir essa mudança quando eu saio do Red Bull, entendeu? Que assim, a pressão que eu sofro nas outras equipes, eu não sofria no Red Bull. Aí sim eu começo a sentir, opa, eu vejo que o mercado ele é, ele é difícil, assim. Mas o atleta, a gestão, porque no profissional a gente começa, pegando aí na ponta do iceberg, o pessoal fala da chegada de treinadores estrangeiros, uma outra mudança tática, mas no sub-20 acontece muito também, muita mudança. Você diz em relação à Em estrutura? geral, treinador, Cara, comportamento de jogador, de bastante. gestão. A categoria sub-20 ela tem uma peculiaridade, né? Que ela é a entrada para o profissional e é a que está mais próxima, né? Às vezes você não tem um atleta durante toda a semana para desenvolvê-lo, porque ele está no profissional, ele está treinando no profissional, e aí ele desce para jogar no final de semana. Você precisa controlar bem o seu grupo, fazer com que eles entendam todo esse processo, para que não tenha nenhum tipo de problema. Você não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso. E aí eu digo, se é tudo muito bem organizado, muito bem comunicado, você consegue levar, né? Agora, se as coisas não são claras, você pode ter problema com os atletas que estão contigo, assim como com os atletas que estão descendo do profissional, entendeu? O desafio grande é esse, eu acho. Você conciliar os interesses do atleta, do clube e da equipe profissional. E fazer a equipe competitiva para o final de semana. Esse é um grande desafio. Hoje no time do Alexandre tem muita gente que desce para a base de volta, assim? Teve bastante na série D, né? Mas assim foi tudo muito bem conversado, né? Tanto o Júnior Chávari, que era o executivo de futebol, como o Odair Batistella, que é o coordenador da base, a gente deixou tudo muito bem alinhado, né? Então isso facilitou bastante o processo. Mas tem clubes que você tem que ter um bom jogo de cintura. Mas lá na Ferroviária, não. Tudo Eu muito fico bem imaginando claro. o Santos, que a expectativa sempre trabalhar com um moleque novo deve ser
Trabalhar com a vaidade, gerenciar a galera deve ser difícil, né? Você, assim, porque eles ainda não estão preparados para muita coisa, né? Eles não têm ainda a estrutura para estar assim, preparados para muita coisa. Às vezes eles já recebem uma quantia salarial muito grande e é difícil tentar controlar. Mas, como eu falei antes, se está tudo muito bem claro, se os processos estão bem definidos, né, se eles sabem bem qual é a regra do jogo, não tem problema, né? Não só Então, no futebol, na verdade, em qualquer empresa. Se é, tiver bem comunicado, entendido por todo sim, mundo, sim, né? sim. Então é isso. O grande desafio é esse: é a comunicação ser direta, né? Ela chegar onde tem que chegar e o atleta ou os players, né? Que eu digo, né? Atleta, comissão, entenderem bem o que o clube necessita, entendeu? E uma curiosidade, aqui nesse canal passou o Leandro Zago. Eu Sim. falava, poxa, Leandro, eu como Ponte Preta conheço teu trabalho de base há um bom tempo. Aí ele tava na Portuguesa, eu falei, tem muito aquele rótulo do cara que é o treinador de base, é o cara de base. Você falou, passou como auxiliar do Catalá. O que é teu mercado hoje? Por mais claro, o teu foco hoje é aí, mas digo, tem gente que gosta de trabalhar só na base. É o teu caso, não? Olha, Jorge, eu estou me preparando para assumir equipes profissionais, né? Esse é o meu foco. Se vai ser no ano que vem, se vai ser daqui a 2 anos, eu ainda não sei. Então, essa é o meu objetivo. O Zago, um grande profissional, ele teve, né? Essa transição foi complicada para ele, né? Porque ele fez um grande trabalho no Joinville. Depois ele teve que voltar para o Fortaleza no Sub-20, fez um grande trabalho no Fortaleza, assumiu a Portuguesa, acompanhei Foi bastante. perfeito, daí no mata-mata, pum, Foi, né? mas assim, mata-mata você sabe como é que é, né, cara? Não é que é a loteria, mas a equipe menos preparada pode vencer a mais preparada. Foi o que para mim aconteceu, né? O Zago tinha tudo para bater campeão na Copa Paulista, né? Então tá. É normal, né? Assim, principalmente a gente que sai da base e vai para o profissional, a gente sempre tem aquela dúvida, né? O mercado não, né? Os dirigentes sempre têm aquela dúvida, esse treinador é. Mas não. Tenho certeza que o Zago já vai estar de volta no mercado, vai fazer grandes trabalhos. Esquecendo do que ele fez um grande trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Na Série A1 do Paulista. Então, mas é que é difícil abrir essa porta, né? Não Mas é assim, fácil fazer essa migração dessa é, escadinha. então ele já tá nesse mercado, né? Aliás, na E, entrevista com o Zago, ele fala dessa questão do Botafogo. Pô, foi bem tudo, aí chega acima da expectativa, o pessoal quer alguma coisa, não acontece. É um negócio maluco, né? cara, assim, é difícil, né? Porque o que acontece? Você você cria expectativas, porque às vezes a equipe te contrata para, não, vamos nos salvar, vamos ficar em meio de tabela. Aí as coisas começam a andar bem, Opa! aí os caras já mudam a expectativa do projeto, né? Já mudam o objetivo, né? Se era para não cair, agora é para chegar nas finais, para ser campeão. Então, eu acho que falta isso, né? Principalmente alguns dirigentes do futebol brasileiro. Ter o pé no chão, não se empolgar com as boas campanhas que acontecem e deixar o profissional trabalhar, né? Tenho certeza que já, como eu falei antes, o Leandro vai estar empregado, vai fazer bons trabalhos como ele vem fazendo sempre. Mas, Agora, assim, especificamente no teu caso aí, essa concorrência, mercado paulista é difícil pra caramba, você concorre com distintivos tradicionais, salários complicados, com concorrência. O que dá para fazer para dar um salto no projeto hoje? O que vocês veem no curto prazo? Porque tá, olha, assim, na classificação vocês estão lá em cima, mas às vezes ser campeão é difícil pra caramba. e eu tenho certeza que a cobrança em cima de nós, treinadores que saímos da base e vamos profissional é muito maior do que dos que já estão com os nomes estabelecidos no mercado, né? Porque você não Isso, tem histórico, né? Então, tipo,
Os caras não têm, então é difícil. Mas o que eu acho para a gente fazer a gente fazer bons trabalhos, ou continuar, né, dar sequência nos trabalhos, é pegar equipes com boas estruturas, né? Equipes que os dirigentes entendam esse processo e que te deem a continuidade, né? Pô, porque, assim, no caso do Leandro, que a gente estava falando, né? Ele tinha total condição de continuar na Portuguesa. Ele fez um grande trabalho na Copa Paulista. Né? Ele foi dando azar, que foi lesionando os caras-chave. Os outros reforçaram e ele não reforçou, não teve condição de reforçar. E é isso. E é isso. É você ter o dirigente, né? Trabalhar com um dirigente que te dê continuidade e que, pô, não, acreditar no trabalho, porque é difícil você ver o trabalho e ver que está sendo transferido para o jogo, né? Os dirigentes precisam entender isso. Pô, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Você me fez lembrar da entrevista que eu tive no meu outro canal, que é o canal Outra Liga, com o Rogério Micali, que tem uma história longa de base. Sim. Quando foi pro profissional, fritaram ele aqui. E ele foi pegar o Sub-23 do Egito, deu tempo para trabalhar. Você olha a seleção do Egito, não sei se na Olimpíada não vai surpreender. E, tipo, ele teve tempo. Basicamente isso. Né? Jorge, eu acho que assim, os profissionais que estão na base, fazendo essa migração para o profissional, eles assim, são muito bons profissionais. Muito bons profissionais. É o que eu te falei. Que ver que o dirigente ser tão permissivo ou são condescendente com esses treinadores, com esses jovens treinadores, como são com os treinadores que já estão no mercado há muito mais tempo, né? Eu vejo o próprio de Série A com relação a outros, né? Tem muito cara bom na B, C, D que não tem espaço numa A. Sim. Poderia estar muito bem, né? Se a gente for falar de casos de treinadores que fizeram grandes trabalhos aí por um deslize pequeno, já foram mandados embora, que treinadores renomados não aconteceria, né? A gente vai ficar aqui falando por um bom tempo. Muito mais do tempo que eu tinha falado, que era expectativa aqui. Fala, pô, quanto tempo já passou, porque eu me empolgo. Mas só tipo. Então, só torço que você tenha essa continuidade, porque o projeto é bom. Quem está na gestão entende o valor de desenvolver o atleta e vender, isso que é interessante, porque nem todo mundo tem esse know-how, nem esse entendimento. Então, poxa, você consiga continuar mostrando o seu trabalho muito bem, como foi nesse segundo semestre agora. Muito obrigado. 4 não sei, mas que vindo coisas boas que a gente possa bater um papo de novo aqui, Paulo. Quando precisar, só chamar. Estaremos aqui à disposição. Combinado. Agradeço mais uma vez o convite, Jorge. Eu que agradeço. Então, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.